Ministro, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para ouvir de Vossa Senhoria acerca, hoje aqui, do seu papel, ainda como ministro da Casa Civil, na cadeia de comando e decisão das medidas tomadas pelo governo Bolsonaro na pandemia do coronavírus. O senhor certamente acompanha a CPI do Covid no Senado e o nome do senhor está no centro da polêmica no relatório final. Hoje, inclusive, esse é o tema do dia, porque os senadores possuem muitos elementos sob sua participação, mais do que a participação, coordenação e decisões que levaram o nosso país, infelizmente, a um grande genocídio. Essas decisões foram tomadas ao arrepio da lei, da ciência e da moralidade pública. Estamos falando de decisões sobre compra de vacinas, decisões sobre estímulo à realização de pesquisas com seres humanos, sem obedecer nenhum protocolo ético, matando seres humanos como cobaias com medicamentos sabidamente ineficazes. Estamos falando de compra, distribuição e divulgação de protocolo médico para uso dessas substâncias ineficazes com o objetivo de atender ao anseio do Ministério da Economia. Senhor presidente, as pessoas a voltarem às ruas com a máxima e se vênia, exporem. Eu estou usando a palavra, colega. Por favor, eu gostaria. Mas não é assunto do convite feito ao ministro. Eu gostaria de ter... General, é somente um simples detalhe aí. Se o senhor tivesse com a sua colocação, inicialmente... Eu vou terminar como democraticamente dar a palavra ao Jorge Sola. Eu vou deixar o nosso deputado Jorge Sola usar o tempo dele e concluir as suas considerações. Direito a fazer uso da palavra, deputado Jorge Sola. Eu gostaria de manter minha palavra, presidente. E, obviamente, a decisão de responder ou não, deputado geral, é do ministro, não é de Vossa Senhoria. Eu espero que o ministro possa, de forma democrática, aproveitar a oportunidade aqui de responder essas questões. A CPI, infelizmente, ministro, mesmo com todos os elementos nas mãos, parece ter se intimidado com as ameaças que o senhor dirigiu àquele colegiado e decidiu não convocar-lhe a prestar esclarecimentos, o que eu considero um grande erro, que inclusive lhe prejudica, ministro. Eu imagino que o senhor, que nada deve, homem sério, gostaria de ter a oportunidade de defender-se. Iria ser uma oportunidade de se defender, de falar a verdade, de mirimir qualquer suspeita que recaia sobre si. Apesar dos apoiadores aqui nessa comissão do governo Bolsonaro serem contra que Vossa Excelência responda, eu tenho certeza que Vossa Excelência não perderá essa oportunidade de se defender. Então, eu gostaria que o senhor aproveitasse aqui essa oportunidade para esclarecer, não a mim, mas o povo brasileiro, algumas dúvidas sobre sua atuação na pandemia. O senhor é o chefe do Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise do Covid, assumindo função em 16 de março de 2020. Em junho, o decreto presidencial lhe deu o poder de deliberação sobre as prioridades, diretrizes e aspectos estratégicos relativos ao impacto do Covid-19. Em um telegrama de 2 de julho, Itamaraty avisou os diplomatas das missões junto às Nações Unidas que o comando nas negociações da vacina do consórcio COVAX Facilities competia à Casa Civil. Em outubro, quando o governo Bolsonaro já havia se negado a responder dezenas de e-mails com oferta da vacina da Pfizer e se negava a compra das vacinas do Butantan, o senhor se reuniu com o embaixador da Índia cobrando a oferta de vacina daquele país para o Brasil. A vacina que foi negociada com a Índia a partir de então foi a Covaxin, com a intermediação da empresa Precisa, com a propina de $1 por dose de vacina. Esse contrato foi assinado mesmo quando já tínhamos vacina no mercado, com ofertas para o Brasil e com registro na Anvisa, embora não tivesse o registro, como não tem até hoje. Por que, ministro, tanta prioridade com a Covaxin? Para concluir e fechar essa pergunta, por favor. Por que tanta prioridade com a Covaxin e nenhum esforço para contratar a Pfizer? O senhor reconhece as ordens para privilegiar a Covaxin em detrimento de outros imunizantes? Qual o argumento para essa ordem? Eu quero lembrar que as informações que a CPI colheu na gestão de Eduardo Pazuello, questões estratégicas sobre vacina eram debatidas diretamente entre o ministro Braga Neto e o grupo do então secretário executivo, coronel Elcio Franco, que será indiciado por uma série de crimes na CPI justamente por sua ação na compra de vacinas. Existia, ministro, de fato, essa cadeia de comando? Quais decisões o senhor tomou nesse período relacionado a vacinas? Conforme a informação da CPI, abrir a discussão sobre o uso de cloroquina contra a Covid-19 foi um dos seus primeiros atos na Casa Civil. Teria, inclusive, partido do senhor a decisão de integrar a Anvisa e Ministério da Saúde ao gabinete paralelo, que tinha como membros Nícia Yamaguchi, Paulo Zanotto e Carlos Uiza. E foi nesse colegiado, ministro, que se discutiu, segundo os relatos, com sua liderança, a alteração via decreto presidencial da bula da cloroquina e inclusão do remédio para tratar Covid. Qual foi sua participação, ministro, nesse fato?
A demissão dos ex-ministros Mandetta e Taixe da Saúde foram devido à resistência ao protocolo do Covid? O senhor tem participação na indicação pela manutenção de Pazuello na ocasião no comando da saúde? A decisão, ministro, de espalhar cloroquina no país só avançou graças aos esforços do Laboratório Químico Farmacêutico do Exército, que aumentou em mais de 12 vezes a produção de cloroquina para atender ao Ministério da Saúde em 2020. O senhor teve que participação nessa decisão? Essas questões, ministro, elas estão sendo feitas por toda a população brasileira, em especial por aqueles amigos, parentes, familiares das 613 mil vítimas do genocídio que está acontecendo em nosso país. Agradeço aos senhores pela oportunidade. Muito obrigado, deputado. Só isso.